Para andar numa cidade de carro, de bicicleta ou mesmo a pé, a gente precisa conhecer os diversos símbolos que existem para nos orientar melhor nessas ruas tão movimentadas. Da mesma forma, também na indústria existem símbolos que servem para ajudar o profissional da mecânica a identificar rapidamente os diversos tipos e estados de superfícies de peças. Por isso, nessa teleaula, você vai saber como os símbolos foram convencionados na mecânica, sendo representados por desenhos técnicos. Além disso, você vai aprender como é e como funciona o rugosímetro. Agora você me dá licença que a nossa teleaula está começando. Agora sim, para acabar esse desenho só falta colocar os símbolos indicativos de superfície da peça. Mas para isso a gente vai ter que consultar esse tipo específico de simbologia. A norma ABNT NBR 8404. Mas para você entender mais facilmente como funciona essa simbologia, o melhor é saber como funciona um símbolo sem nenhuma indicação. Esse símbolo básico aqui só pode ser usado quando o seu significado for complementado por uma indicação. Este outro caracteriza uma superfície usinada, sem mais detalhes. E esse terceiro caracteriza uma superfície na qual a remoção de material não é permitida. Ele indica que a superfície deve permanecer no estado resultante de um processo de fabricação anterior. Poxa, Silva, pelo menos agora eu entendi a parte básica dessa simbologia. Também mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que saber para que serve cada símbolo desse. Então está na hora de você saber como ficam os símbolos com a indicação da característica principal da rugosidade RA. Dá uma olhada aqui. Aqui a remoção do material pode ser facultativa, exigida ou não permitida. Mas seja qual for o caso, tá? Esse símbolo é característico de uma superfície com rugosidade 3,2 micrômetros. Então aqui quer dizer que, independente da remoção do material ser facultativa, exigida ou não permitida, o significado deste símbolo é uma superfície com rugosidade de valor máximo RA igual a 6,3 micrômetros e o mínimo igual a 1,6 micrômetros. Eu tô certo, Silva? É isso aí, garoto. Agora, além de indicarem a característica principal da rugosidade, os símbolos também podem trazer informações complementares muito importantes. Quer saber como? Então preste atenção e fique por dentro. O significado deste símbolo é o do processo de fabricação, que neste caso é o de fresar. Este outro indica que o comprimento da amostragem cut-off deve ser de 2 milímetros e 5 décimos. Já este aqui informa que a direção das estrias deve ser perpendicular ao plano de projeção da vista. Este aqui conta que o sobremetal para a usinagem deve ter 2 milímetros. E por fim, com este símbolo, é feita a indicação, entre parênteses, de um outro parâmetro de rugosidade diferente de RA, como por exemplo, o RT, igual a 4 décimos de milímetro. Bom, esses símbolos podem ser combinados entre si. Ou então eles podem ser utilizados em combinação com os símbolos que indicam a principal característica da rugosidade RA. Vamos dar uma olhada como é que ficam esses símbolos mais completos. Olha, aqui, por exemplo, é uma indicação complementar e explica o sentido do símbolo. E aqui, como dá para entender, significa que uma indicação complementar explica o significado dos símbolos. Agora, pode acontecer de um desenho técnico vir com diversas especificações do estado de superfície no símbolo. Veja como elas funcionam. Em A, vem o valor da rugosidade RA em micrômetro, ou classe de rugosidade N1 até N12. Em B, está indicado o método de fabricação, tratamento ou revestimento. Em C, ficamos conhecendo o comprimento de amostra em milímetros do cut-off. No D, está a direção das estrias. No E, está a espessura de sobremetal para a usinagem em milímetros. E, finalmente, o F traz outros parâmetros de rugosidade indicados entre parênteses.
Agora sim, já está bom para você acompanhar com a gente como é feita a indicação nos desenhos. Olha só. É que os símbolos e inscrições devem estar orientados de modo que possam ser lidos tanto com o desenho na posição normal, como pelo lado direito. Você está vendo? Este aqui é o RA máximo que aparece no visor do rugosímetro. Tá aí um assunto que eu ainda não manjo muito bem. Visor do rugosímetro. Silva, tem uns números que aparecem no visor que eu ainda não sei muito bem o seu significado. Que tal a gente aproveitar esse finalzinho do horário do almoço para acabar de vez com esse assunto? Calma, eu já vou te explicar. Antes, eu queria te falar da direção das estrias. Olha aqui. Esse símbolo está dizendo que a estria deve ser paralela ao plano de projeção da vista sobre o qual o símbolo é aplicado. Este outro mostra que a estria deve ser perpendicular ao plano de projeção da vista sobre o qual o símbolo é aplicado. E este aqui indica que as estrias devem ser cruzadas em duas direções oblíquas em relação ao plano de projeção da vista sobre o qual o símbolo é aplicado. Com este outro aqui, nós ficamos sabendo que as estrias devem ter muitas direções. Este outro informa que a direção das estrias é aproximadamente central em relação ao ponto médio da superfície ao qual o símbolo é referido. E esse último diz que a direção das estrias deve ser aproximadamente radial em relação ao ponto médio da superfície ao qual o símbolo é referido. Mas, Silva, se for preciso definir uma direção das estrias que não esteja claramente definida por nenhum desses símbolos que a gente viu. Tito, nesse caso, a estria deve estar descrita no desenho em uma nota adicional. Mas, no geral, o importante que você tem que saber é que a direção das estrias é a direção predominante das irregularidades da superfície, que geralmente são resultado do processo de fabricação. Ah, agora eu entendi, Silva. Bom, então já está na hora da gente falar do rugosímetro. Para entender melhor como funciona o rugosímetro, você pode pensar nessas antigas vitrolas. Nelas, o som que ouvimos é produzido quando a agulha entra em contato com o sulco do disco, que são essas reentrâncias aqui. Só que em vez de som, o rugosímetro produz uma medida ou uma imagem que representa a rugosidade da peça. O rugosímetro é muito usado na indústria para o controle de superfície de peças e ferramentas. Ele garante um alto padrão de qualidade nas medições e se destina à análise e resolução dos problemas de rugosidade de superfícies. E agora, para conhecer o princípio de funcionamento do rugosímetro, o melhor é conversar com a técnica que mais entende de metrologia. Não é à toa que esse aparelho é chamado de rugosímetro. Bom, pelo que você disse, ele serve para fazer avaliação de rugosidade ou textura primária, não é isso? É isso mesmo. Com o tempo, surgiram critérios para avaliação de uma textura secundária, também conhecida como ondulação. E esses aparelhos, eles foram ganhando essa nova dimensão. E por que não mudaram o nome desses aparelhos? Por uma questão de comodidade, Caio. Assim, ficou o nome genérico de rugosímetro também para esses aparelhos que, além da rugosidade, medem a ondulação. Hoje em dia, todos os aparelhos em uso, tanto no laboratório como nas linhas de produção, eles são eletrônicos e são classificados em dois grandes grupos. Um grupo é desses aparelhos aqui que, além da leitura, ele faz o registro em papel do perfil efetivo da superfície. Eles têm mais uso nos laboratórios, pois também apresentam um gráfico que é importante para uma análise mais profunda da textura superficial. Mas, Silva, me diz uma coisa. Esse outro grupo de rugosímetros é igual a esses aparelhos que a gente utiliza aqui na linha de produção? É. A diferença em relação aos aparelhos usados lá no laboratório é que esses aqui só fazem a leitura dos parâmetros da rugosidade. E essa leitura tanto pode ser analógica quanto digital. Esse grupo de aparelhos é muito usado na linha de produção. Olha aqui, é como esse rugosímetro portátil digital.
Agora você vai conhecer cada uma das partes que formam os aparelhos para avaliação da textura superficial. Você vai ver que a primeira delas se parece muito com uma agulha de vitrola. É o apalpador, também chamado de pick-up. Repare que ele desliza sobre a superfície que vai ser controlada, levando os sinais até a agulha exploradora das irregularidades. A unidade de acionamento é a parte que desloca o apalpador sobre a superfície numa velocidade constante e por uma distância desejável, mantendo-o sempre na mesma direção. O amplificador contém a parte eletrônica principal. Ele tem um indicador de leitura que recebe os sinais da agulha, amplia esses sinais e depois calcula em função do parâmetro escolhido. Registrador é um acessório do amplificador que em alguns casos é incorporado a ele próprio e fornece a reprodução em papel do corte efetivo da superfície. Agora, eu já conheço os dois grupos de rugosímetros e sei como funcionam todas as partes do aparelho. Só falta agora colocar a mão na massa, Sofia. Ainda não, Caio. Você precisa conhecer os processos de determinação da rugosidade. Como tudo na mecânica, o processo de utilização do rugosímetro ele obedece a determinados critérios. Tá, e como é que é isso? Bom, o processo consiste no seguinte. Basicamente, em percorrer a rugosidade com um apalpador de formato normalizado, acompanhado de uma guia ou patim, em relação ao qual ele se move verticalmente. Posso tentar fazer dessa forma aqui? Pode sim, Caio. Mas repare que enquanto o apalpador acompanha a rugosidade, a guia ou patim acompanha as ondulações da superfície. O movimento da agulha é transformado em impulsos elétricos e registrado no mostrador e no gráfico. Enquanto o Caio pratica um pouco mais a forma correta de usar o rugosímetro, por que você não aproveita e faz uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou em detalhes os diversos símbolos utilizados na indicação do estado de superfície e viu como estes símbolos são usados em desenho técnico. Aprendeu a diferença entre os dois grupos de rugosímetros. E ainda ficou sabendo como funcionam cada uma das partes deste aparelho. Se você não quiser esquecer nada do que aprendeu hoje, abra o seu livro de estudos e mãos à obra. Nele você vai encontrar exercícios que vão ajudar a fixar os novos conhecimentos. Pratique e progrida no curso profissionalizante. Até! Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.